Obrigado, viu? Obrigado. Ainda de pé, abra sua Bíblia. No livro do profeta Daniel, capítulo 10. Eu tenho vivido uma atmosfera no Senhor, e o Senhor tem me pedido algumas coisas, e uma delas, isso é particular, tá, gente? Não é que todo pastor tenha que fazer, não, mas o Senhor tem me pedido um pouco mais de reverência, principalmente na leitura da palavra. Então, mas isso é individual. Não estou querendo criar nenhuma doutrina, longe de mim. Por isso que eu estou pedindo que vocês permaneçam de pé, para que a atenção de vocês esteja totalmente voltada para a leitura da palavra, que é o ponto central de toda e qualquer pregação e de todo culto. Daniel capítulo... E como aqui é a minha igreja, eu acho que eu tenho liberdade, né? Amém? Daniel capítulo 10, versículo 1, diz assim, ó: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho, nem provei. E não usei nenhuma essência aromática, até que se passaram as 3 semanas. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem, vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor, que fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, o rosto em terra, e perdi os sentidos. Em seguida a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre os pés, as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Ponto. Pode tomar assento. Sentado, futuca quem está do seu lado e diga assim: Deus está vendo. E Ele está vendo mesmo, irmãos. Vou contextualizar para vocês o que aconteceu aqui. A nação de Israel estava cativa na Babilônia. Entrou para um cativeiro plantado. Porque tem cativeiro que nada mais é do que a sua colheita. Tem cativeiro que a gente vai com os próprios pés. E o antecedente a Daniel, Jeremias, profetiza. E quando você vai ler sobre essa história, e quando você vai entender o que está acontecendo aqui com Daniel, você percebe que a nação de Israel se desviou dos caminhos do Senhor. E foi tão terrível a profecia de Jeremias sobre isso aqui,
que lá em Jeremias o Senhor fala com o povo assim: comam, bebam, fartem-se, encham os seus estômagos, bebam bastante vinho, fiquem bêbados até vomitar, porque a minha espada veio contra vocês e não há quem faça vocês escaparem. Então o cativeiro babilônico aqui foi um cativeiro provocado pela rebeldia de um povo. Foi um cativeiro provocado pela desobediência de um povo, pelo afastamento desse povo de um Deus que é zeloso e que cuida de cumprir a tua palavra e de cumprir o teu zelo. É um Deus que é amor, mas também é zelo e justiça. Então o que ocorre aqui é que Deus dá uma sentença e Deus fala assim: olha, Israel vai ser cativo e vai ficar 70 anos no cativeiro. Por que 70 anos? Porque 70 anos é o período em que uma geração se passa. Já deu tempo de quem foi velho e errou morrer. Já deu tempo de mudar a rota. E Daniel, quando foi levado cativo, ele era jovem, ele era um menino. E já tinham se passado, estudiosos bíblicos dizem que quando ele tem essa visão, já se passaram aproximadamente 72 anos, ou seja, já tinha 2 anos a mais do que aquilo que Deus tinha falado. Então Daniel, ele faz as contas e fala assim: peraí, era 70 anos, mas já tem 72 anos. Então chegou a hora da gente ser livre do cativeiro. Já não está mais justo. Por que não está mais justo? Porque agora quem está no cativeiro é uma geração que nasceu nova, que não tem nada a ver com os erros do passado. Ei, deixa eu te dizer, ainda que você esteja no cativeiro de alguém que plantou lá no seu passado, Deus é justo e é capaz de te arrancar do teu passado. E aquela geração, a geração de Daniel, estava no cativeiro por causa do pecado dos pais. Estava no cativeiro por causa do pecado do vovô, da vovó. Por causa do pecado da geração anterior, pecou, errou. E deixa eu falar uma coisa: Deus está vendo o cativeiro. E Ele quer te resgatar. Mas pastor, está tão difícil. Então vamos saber, vamos analisar isso. Vamos entender isso. Eu sei que a gente vive um período em que, quando você vai para a história, toda a história, e você faz um apanhado geral da história inteira, e até a gente sempre usa a história de Israel, você vê Deus sempre usando as ferramentas, até outras nações estrangeiras, para usar como ferramenta de ajuste para o povo. E pensando como igreja, numa visão macro, eu fico tentado a imaginar qual que está sendo a postura de Deus hoje, vendo a igreja no globo terrestre se comportando, e como se comporta essa igreja, e como está trabalhando essa igreja, e qual que é o discurso dessa igreja, e como estão os discursos dos sacerdotes, e como é que está a postura dessa igreja no geral, dos levitas, de todos. Eu fico tentando imaginar como que Deus está olhando, e fico pensando, será, e apenas será, que talvez algo esteja acontecendo conosco, que não seja a mão de Deus para nos orientar, para nos castigar, como um pai zeloso que diz ao filho: olha, você está andando por um caminho errado, eu dou uma chicotadinha de um lado, dou do outro, para que você acerte o caminho, e lá na frente, você encontre a vitória que eu preparei para você. E eu sei que esse tipo de mensagem, ela é difícil de pregar. Eu venho
Eu lutei com Deus. Falei, Senhor, mas Senhor. E quando a gente vai analisar pelo caráter da justiça de Deus, aí você fala, pastor, será que Deus está se importando tanto assim com algumas coisas? Ele se importa, filho. Sim, Ele se importa mais do que você imagina. Um dos nomes de Deus o Senhor é Deus Jeová Tsidkenu. Ele é a minha justiça. Jeová Tsidkenu, Ele é a minha justiça. Todo mundo fala que o ventre de Ana foi cerrado, né? Ah, mas a madre de Ana foi cerrada. Mas por que a madre de Ana foi cerrada? Foi o próprio Deus que cerrou a madre de Ana. Por quê? Porque Ana era amada e Penina sofria humilhação. Penina sofria humilhação, então Deus vê a humilhação de Penina e fala, eu vou cerrar a madre de Ana para interferir nesse negócio, porque não é justo. Ei, hoje Deus está vendo o que estão te fazendo, e Ele está dizendo, eu vou interferir nesse negócio que não é justo, e se precisar cerrar a madre, eu cerro. O problema é quem sou eu? Ana ou Penina? O problema é aonde a mão de Deus está alcançando em mim. É a injustiça que Penina está sofrendo? Ou é a justiça que Ana está sendo vítima? Deus viu a injustiça de uma e de outra. Só que a gente é assim, né? Quando Deus começa a abençoar a gente começa a crescer. A gente começa a empinar o nariz. Porque Deus abençoou, deu um filho, deu 2 filhos, deu 3 filhos. Aí a humilhação que ela sofria, ela começou a se achar no direito. Eu fui humilhada, agora eu vou começar a humilhar. Mais uma vez, Deus se levanta do trono e fala, não. O orgulho precede a queda. Acalma aí, porque já que Ana está sendo humilhada, agora eu a exalto, cumprindo o propósito e abro a madre dela. Mas quem encerrou foi Deus. Tem coisa que acontece na nossa vida, não é capeta não, meu irmão. É Deus permitindo. Ah, o diabo se levantou coisa nenhuma. O diabo não está nem sabendo da história. É Deus que está conduzindo para quebrar seu orgulho. Pastor, foi um levante coisa nenhuma. Uma série de decisões equivocadas sua, que fez com que você chegasse a esse resultado. Agora, meu irmão, dobra o joelho e chora como Daniel chorou. Quem sabe Ele se levanta do trono e te responde em 21 dias. É para você dar glória. Mas eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque confronta. Confronta a gente. Me confronta também. Me confronta também. Não se engane. Quando eu prego para você, eu estou pregando para mim também. Daniel, ele se indignou com o cativeiro. Daniel se indignou com o cativeiro. Daniel estava preso naquela nação. E ele se indignou com o cativeiro. E aí eu te pergunto, como você tem tratado os cativeiros que você está vivendo? Será que você está tratando o seu cativeiro igual um bichinho de estimação? Ah não, isso aqui é assim mesmo. É assim mesmo, pastor, a vida inteira é assim, todo mundo deve. Está vivendo um cativeiro de relacionamento. Ah, mas é assim mesmo, o homem é ignorante assim mesmo. Ah, mas é assim mesmo, toda mulher é mandona. Está vivendo um cativeiro financeiro. Todo mundo está devendo. E você não se indigna com isso. Você não perde a paciência com isso. Você não fala, eu preciso reagir, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me humilhar, eu preciso pedir perdão pelos pecados, eu preciso mudar a história da
da minha família. A mulher está dentro de casa, está igual uma mosca morta. E você está, mulher é assim mesmo. Não, 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 não. Mulher não é assim não, meu irmão. Mulher é aquela que te acorda para orar. Mulher é aquela que edifica o lar. Mulher tem que ser mulher de Deus. Assim como o homem também. Não pode ser banana. Tem que ser sacerdote na casa do Senhor. Isso que é ser homem. Enquanto você não se indignar com esse cativeiro, não dobrar o seu joelho, não fizer propósito, Deus não vai agir. Mas olha, no dia que você falar, chega de cativeiro, agora eu me levanto, me humilho, oro, peço a Deus, Ele se levanta e manda a resposta para você. Ele manda, meu irmão. Para de tratar o cativeiro. Está todo mundo desempregado. O quê? Deus abre porta de emprego para você. Ele abre. Pastor, estou acostumado a ser humilhado. Estou acostumado a ser humilhada. Para, não aceite mais humilhação. Entenda quem você é em Deus. Você é filho amado. Você é filha amada do Senhor. Não aceite, pare de aceitar humilhação. Daniel, ele se indignou com o cativeiro. Daniel, ele agiu em direção daquele que pode resolver a situação. Sabe por que às vezes a gente não sai do cativeiro? Porque a gente está correndo atrás da pessoa errada. A gente está correndo atrás do recurso errado. A gente está indo atrás de quem não pode resolver. A gente está indo atrás de quem... O mais lógico seria o quê? Ele ia, o rei, Ciro. Fala, Ciro, a gente está em cativeiro, liberta a gente. Não. Ele fala, eu não vou para rei. Eu não vou para príncipe. Eu não vou para chefe de província. Eu não vou para a autoridade imediata acima dele. Não. Eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Porque lá no céu tem um Deus que vê o que eu estou passando. Ei, meu irmão, não se preocupa. Deus está vendo. Ele vê. Daniel, ele perseverou no seu propósito. Um dos grandes problemas dessa geração: falta de perseverança. A gente quer tudo pronto. A gente quer tudo na hora. A gente não tem paciência nem para aguardar o período de exaltação de Deus. A gente quer que Deus nos exalte logo, de imediato. A gente quer o holofote logo. A gente quer o altar logo. A gente quer tudo isso logo. A gente quer o nome rápido. A gente quer a projeção logo. A gente não quer passar pelo período de teste, de aprovação. A gente é imediato demais. A gente não tem paciência de permanecer. Ei, meu irmão, futuro quem está do seu lado, diga assim, ó, permaneça. Diga, permaneça. Isso, permaneça. Permaneça. Não desiste não. Por que você está pensando em desistir? Já? Tão novo, com tanta saúde, já está querendo desistir? Por que desistir agora? Você ainda tem muita coisa. Deixa eu te falar, ainda tem muita lenha para queimar, meu irmão. Ei, ainda tem muita estrada para percorrer. Ei, acorda. Ainda tem muita gente para você falar do amor de Cristo. Ei, ainda tem muito louvor para você tocar. Ei, ainda tem muito a fazer na obra de Deus. Não desista. E Daniel não desistiu. Ele começa a orar. E ele entra num propósito. Ele fala assim, eu vou jejuar. Eu vou me abster de tudo que eu gosto. Porque em algum momento Deus vai ouvir. Em Tiago 1, 6, 8 diz assim, ó, peça. Olha o que diz Tiago. Tiago diz assim, ó, peça, porém,
com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. E alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Mente dividida e instável em tudo o que faz. Já viu aquela pessoa que você vai na sorveteria com ela? Você quer sorvete de quê? De baunilha ou de morango? Não sei, acho que eu quero de baunilha, de morango. Baunilha, morango. Me dá um de chocolate. Depois que pegou de chocolate, você pegou de morango. Ele fala assim, eu acho que o de morango era melhor. Quer trocar? Não sabe o que quer. Mente dividida. Uma hora quer casar, outra hora quer comprar uma moto. Uma hora quer uma coisa, outra hora quer outra. Isso é tão sério que a Bíblia fala assim, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Não recebe nada. Quem tem mente dividida, você tem que ter foco no seu propósito, meu irmão. Qual que é o seu propósito? Tenha foco naquilo que você vai fazer, naquilo que você se propõe a fazer. Mas pastor, é porque eu não estou ouvindo nada. Pastor, Deus fala com todo mundo, mas não fala comigo. Ei, deixa eu te contar uma coisa, meu irmão. Mesmo no silêncio, Deus trabalha. Tá silêncio, Deus está trabalhando. Não se assusta com barulho, não. Tenha até cuidado com barulho. Muito barulho às vezes é perigoso. Porque muito barulho demonstra carroça vazia. Carroça cheia normalmente não faz muito barulho. Carroça vazia faz um estardalhaço. Mas não tem nada que vai mudar a sua vida. Não tem nada que vai trazer efeito prático na sua vida. Você vai sentir uma sensação boa. Nossa, que sensação boa. Mas o que mudou? Não mudou nada na minha vida. Mas o que trouxe de prático para o seu dia a dia, para segunda-feira? Para segunda, terça, quarta, no serviço, no trabalho. Não mudou nada, mas foi bom, viu? Olha, eu senti bem. Mas mudou o quê? Não mudou nada, continuou do mesmo jeito. Cuidado. Carroça vazia, muito barulho, pouco conteúdo. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando. 21 dias, Daniel orando. 21 dias, Daniel jejuando, nada acontece, tudo parado. Eu acho impressionante que, na visão de Daniel, ele tem uma visão, ele tem uma teofania. Ele tem uma apresentação de um ser divino ali, na frente dele. Nós cremos que nós estamos rodeados de anjos aqui, amém? Nós cremos nisso, nós cremos que o Espírito de Deus, ele passeia no nosso meio. Mas é como o vento, você sente, mas você não vê. Nesse caso, Daniel, ele teve a teofania, ele teve ali a apresentação daquele ser. Mostrou-se para ele da maneira como de fato é. Ele viu os olhos como de latão reluzente, ele viu o cinto de ouro puríssimo. Ele viu tudo. Só que quem estava do lado dele não viu. Tem coisa que você vai ver, mas quem está do seu lado não vai ver. Porque o projeto de Deus é com você, não é com ele. Você entendeu? Tem estratégia que Deus vai te dar. Mas quem está do seu lado vai virar e falar assim, não, essa estratégia não funciona. Você vai querer a aprovação dele. Mas ele vai dizer, não funciona. Pega a sua estratégia, porque quem está dando para você, não está dando para ele não.
Vocês estão entendendo? Amém, igreja? Deus tem coisas que são individuais, e Ele não vai permitir que o outro veja, não. Só quem vai ver é você. Vai nessa fé, meu irmão, que a vitória é garantida. É garantida. Só que tem um detalhe. Quando Deus resolve manifestar o poder, a honra e a glória dEle na sua vida, ainda que eles não vejam, mas vão tremer de medo, porque o meu Deus é tremendo. Ah, meu irmão, você crê nisso? O seu Deus é tremendo. Ele é tão tremendo que ainda que quem está do seu lado não veja, sente medo. Fala, o que é isso? Que autoridade é essa? O louvor pode subir. Que autoridade é essa? Que unção é essa? Que poder é esse? Você sabe o que é isso, meu irmão? É porque Deus mudou a trajetória do seu cativeiro. E agora, quando você entrar em casa, você vai entrar marchando como guerreiro de Deus. Você não entra mais como derrotado. Ei, deixa eu te falar. Naquela empresa, você não entra mais como derrotado. Você entra de cabeça erguida, porque Deus mudou a sua trajetória. E aquele ambiente mudou agora. E quando olharem para você, vão olhar e falar assim, tem um negócio diferente. Tem um negócio diferente. Gente, eu fico imaginando Daniel vendo esse trem. Presta atenção no que aconteceu com Daniel. O anjo de Deus vira para Daniel e fala assim, olha Daniel, fica tranquilo. Fica tranquilo. Futura quem está do seu lado aí, vai. Fica tranquilo, fala. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Só que o que vem depois é mais impressionante. Fica tranquilo, você é muito amado. Filha, Deus está falando, fica tranquila, você é muito amada. Ainda que você não perceba de quem está à sua volta, mas Ele te ama tanto, que parou tudo hoje para eu poder te dizer, você é muito amada de Deus. De todas as coisas que Daniel poderia ouvir, a melhor foi essa. Fica tranquilo, você é muito amado. Fica tranquila, você é muito amada. Sabe, queridos, tem coisa na nossa vida que a gente não entende. Tem acontecimentos que a gente não entende. Mas o meu último ponto diz assim, ó, tenha fé. Mesmo que você não saiba o que esperar da sua vida, confie em Deus. Ele tem um plano para cada um de nós. Mesmo que você não saiba o que esperar, Ele tem um plano. Mesmo que você não saiba o que vai acontecer, Ele tem um plano. Ele tem um plano. Tem um plano para mim, tem um plano para você. Ele é Deus. E Ele pode fazer infinitamente mais. E infinitamente muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. Isso não é balela, isso não é frase de efeito, não. Deus tem esse poder e essa capacidade. Ele pode mudar o rumo do seu cativeiro, Ele pode mudar a humilhação, Ele pode mudar a injustiça, porque Ele é Jeová Tsidkenu, o Senhor é a minha justiça. E ainda que você esteja passando pelo período da humilhação, creia que Ele pode mudar o cativeiro. Fica de pé no seu lugar.